Opa, tudo bom? Pokémon. Uma franquia que basicamente dispensa apresentações. Já tá há mais de 25 anos no mercado, tem uma porrada de jogos e também tem um anime com um protagonista de 10 anos com mais de 25 anos nas costas. Mas hoje não vamos falar sobre um anime, inclusive nem tá mais com Ash. Mas vamos falar sobre os jogos, sobre uma coisa que eu acho que não tem muitos youtubers falando por aí. Vamos falar sobre marketing. Para falar sobre isso, vamos pegar a partir de XY, beleza? Que foi quando eu comecei a jogar os jogos Pokémon. Eu teria uma base melhor para falar. Lembrando, vamos falar apenas dos jogos, ok? 2013, o ano na qual Pokémon XY foi anunciado. Lembro como fosse ontem, aquele Pikachu 3D em cima da Torre Eiffel falando que o Pokémon ia ser global. Eu acho que o mundo inteiro parou para ver aquilo. E a partir daí também teve muita gente fazendo anúncios sobre os jogos. Inclusive Poketubers, que hoje em dia são gigantes. E eu lembro que através deles eu conheci algo chamado Korokoro, que era basicamente uma revista infantil japonesa. E todo mês lançava novidades sobre Pokémon. Seja algum Pokémon novo, alguma mecânica. Inclusive, quem não se lembra na Mega Evolução aparecendo ali, o Lucario contra o Mewtwo. Cara, quando eu vi aquilo, eu simplesmente pensei, isso vai mudar a franquia pra sempre. E de certa forma mudou, né? A partir disso a gente teve um monte de mecânica. Mas vou deixar pra falar disso outro dia, beleza? Mas o ponto principal é, a gente tinha novidade constante. Todo mês tinha anúncio daquela revista, então todo mês tinha novidade. E aquilo era muito legal, tanto para a gente que era fã da franquia, que sempre ficava aquecido com coisas novas, quanto também para os Poketubers, que sempre tinha coisa legal para falar. E isso daí pendurou todinho até a época de XY. E eu acho que foi muito legal a maneira que eles fizeram, porque o jogo ele tinha muitas coisas anunciadas, mas eles não anunciaram tudo. Então teve muita coisa que eu descobri do jogo. Até hoje eu lembro quando eu encontrei um Phantomp e um Bergmite pela primeira vez do jogo. Eram Pokémons que não tinham saído em trailers e dava aquela sensação, sabe, de ver algo totalmente desconhecido. E eu acho que isso funcionou muito bem para os jogos. Afinal de contas, a gente tinha aquele gostinho preenchido de ter novidades enquanto o jogo lançava, e a gente também tinha coisa nova quando jogava. E eu acho que isso daí foi incrível. E depois do lançamento de XY, tivemos horas, que seguiu o mesmo esquema. Lançava notícia todo mês, principalmente pela Korokoro, mas com foco em Mega Evolução. Eu achava isso muito bacana, porque às vezes eu abria o navegador e do nada aparecia ali, Mega Pidgeotto foi anunciado. E cara, era simplesmente da hora, velho. Eu acho que isso daí acabou passando um pouco dos limites em Alola. Mas vamos lá, vamos por partes. Alola foi a 7ª geração de Pokémon e tinha como foco trazer muitas coisas diferentes, desde o seu sistema sem líderes de ginásio e um estilo narrativo mais próximo de Yokai Watch. Que nojo. E cara, eu acho que esse jogo, ele teve um sistema de marketing que foi bem prejudicial, sabe? Porque assim, ele tinha novidade todo mês. Só que o problema é que ele tinha novidade demais. Toda hora ela lançando coisa nova sobre o jogo. E assim, quando o jogo lançou, ele simplesmente não tinha senso de novidade. A gente meio que já sabia de tudo. E quando a gente foi ver as coisas, era isso. O jogo, ele apresentou tudo que ele tinha nos trailers e não tinha sabor de coisa nova. E acho que isso daí não se refletiu muito bem pra franquia, porque depois disso, eles simplesmente decidiram seguir uma coisa totalmente oposta. Ao invés de mostrar tudo que o jogo tem, eles decidiram não mostrar nada. Já começou com o declínio com a Korokoro parando de anunciar as novidades. Por isso a gente simplesmente ficou apenas com os trailers, e isso foi horrível. Tanto para os Poketubers quanto pra gente que era fã, era péssimo, porque a gente não tinha novidade. Cara, eles lançaram um jogo e a gente não tinha noção da evolução do inicial. A gente precisou ir atrás de leaker pra saber o que o Pokémon inicial virava. Assim, como eu, jogador de Pokémon, vou ficar confiante de pegar um Sobble da vida pensando que ele ia virar um bicho maneiro, mas não, na verdade ele virou um bicho com braço de canudo. Parece que eles gostaram mesmo desse tipo de marketing, porque depois disso, quase nenhum jogo teve novidades sobre os Pokémons novos. Cara, Scarlet Violet, a gente não sabia o que os bichos viravam. A Legends Arceus, a gente também não sabia. O jogo lançou, a gente não sabia a evolução dos iniciais, não sabia de nada. E assim, eu acho que isso daí só faz com que a gente queira correr mais atrás de leaker, de vazamento. Porque a gente fica tão carente de novidade que simplesmente a gente faz esse tipo de coisa. Mas bem, eu acho que, na verdade, eu que tô errado de reclamar mesmo, porque parece que desde que eles adotaram esse marketing, a franquia tá batendo um recorde de vendas. Eu gosto de dinheiro. Então é isso.
Eu falei o que eu pensava, quero saber o que você acha também, se essa maneira de marketing é melhor ou pior pra franquia. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, valeu!